A armação foi uma armação até primária. Eu não esperava, eu como fui o mentor das denúncias e depois afastado dessa atual chapa, que foi eu que montei a chapa 2, de acordo com o favorecimento, como disse antes, é primário porque envolveram o GAECO com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Margarete, se uniu com a denúncia que eu fiz, tanto no GAECO como a ela na Procuradoria, e de acordo com a troca de um e-mail que tinha o senhor Anderson Teixeira com a doutora Margarete, na sequência durante a campanha, ele foi informando coisas erradas, mentindo para a procuradora, induzindo a procuradora no erro, e o Anderson Teixeira usou parte da mídia como que fez a ganhar as eleições dentro do Sindimoc. Aproveitou a minha denúncia no GAECO e na Procuradoria, mas como não poderia formar quadrilha, que para formar quadrilha tem que ter mais de 4 pessoas envolvidas em algum crime. Como a minha denúncia era própria à administração do sindicato, a doutora Margarete, junto com o GAECO, para montar uma quadrilha, tinha que envolver mais de 4 pessoas. E o Anderson, durante a testemunha dele, a denúncia dele, foi colocando o Márcio Ramos, foi colocando o João Carlos dentro desse processo, junto com o Denilson Pires e o tesoureiro. Foi aí então que, junto nesse conjunto de denúncias do senhor Teixeira, passando para a doutora Margarete através de um e-mail, e a doutora Margarete também, junto com o GAECO, tentaram montar essa quadrilha para que fosse feita a prisão do atual presidente Denilson Pires e demais diretores, para poder dar um eco dentro da política do sindicato, para deixar a opinião pública contra a atual diretoria, do qual eu fazia parte desse movimento. Só que a maneira que foi feita, que é uma maneira muito irregular, e eu não faço parte desse tipo de jogada suja. Eu não sabia dessa denúncia do seu Marcelo Villatorre, em vídeo, em áudio, que ele procurou o seu Márcio Ramos e o seu João Carlos, que era o ex-secretário do Sindimoc, para fazer uma denúncia contra o seu Anderson. Depois inverteu junto com o GAECO, e foi feita a prisão de novo do seu Márcio Ramos e o seu João. É muito importante ver essa gravação do Marcelo Villatorre, porque na campanha anterior do Sindimoc, o seu Anderson Teixeira se apresentava no grupo como representante do PCC. Mas o seu Marcelo Villatorre, usando o seu Anderson Teixeira, porque ele, como se titula membro do PCC, tem tempo para manipular todas as maquiagens, porque ficou 4 anos na cadeia e preso na cadeia só tem merda na cabeça. O Anderson pegou parte desse dossiê e foi montando, e foi crescendo. E para chegar no ponto da eleição, ele programou 5 ataques contra a pessoa dele próprio, para chamar a opinião pública. O Anderson primeiro programou a morte do Marcelo Villatorre a mando do Sindimoc. O Marcelo Villatorre ficou 2 meses fora das eleições. Foi um dos primeiros, do primeiro plano do seu Anderson Teixeira. O segundo plano do seu Anderson Teixeira foi denunciar, tudo isso está denunciado lá no GAECO, como na doutora Margarete. O segundo plano do seu Anderson Teixeira está no processo dele, lá no relatório dele, foi que o Sindimoc estava montando, eu dei uma entrevista numa rádio, eu dei uma entrevista no errado nome do programa. Estava montando uma fraude com o programa 190. Para fragar o seu Anderson Teixeira com cocaína, com arma, com tudo que é de direito, um flagrante contra o seu Anderson, através do programa 190. Esse foi o segundo plano. O terceiro plano era um ataque pessoal contra ele próprio ou contra algum membro do grupo. Portanto, nessa gravação do seu Marcelo, tá aí, é verdade, porque foi na minha frente com o seu Marcelo, na casa do seu Anderson, eles intimou o seu Marcelo a fazer parte desse suposto tiro contra o Marcelo. O Marcelo recorreu, não, eu tenho medo de pegar o tiro e essa bala entrar. E aconteceu o que aconteceu com seu pai. Tudo que o Marcelo falou naquela gravação para o seu Márcio Ramos é realidade, porque isso aconteceu, fazia parte do nosso plano na campanha. E o quarto plano, que não chegou a concluir, foi o sumiço de um dos membros da campanha. Porque naquele suposto tiro do carro dele, que foi a mídia toda, parte da mídia colocou, chegou ao ponto que todo mundo acreditou que realmente a turma do Sindimoc era o bandido e eles eram o mocinho. E aí não chegou a concluir o quinto plano dele. Mas na verdade o Anderson Teixeira é o mentor de tudo isso, ele inventava as coisas, e como ele inventava, queria concluir no GAECO, ia lá, dava depoimento no GAECO e na doutora Margarete. Então a doutora Margarete e o GAECO fizeram toda essa montagem para dar um infra de quadrilha, e assim foi feita as prisões. Eu acredito muito na justiça,
Mas eu espero que faça justa justiça, que eu acredito muito nesse país. Porque a doutora Margarete, na eleição, no dia da eleição, eu tenho testemunha, ela ia na fila pedindo voto para a Chapa 2. Uma procuradora do trabalho da justiça não pode se envolver, ela sendo encarregada do processo. Um outro erro grotesco foi a juíza que deu essa liminar, mandar votar quem não era sócio. Isso é um crime dentro do país. Estão rasgando a Constituição. Quem não é sócio não pode votar. Quem não tem 6 meses de associado de acordo com o Estatuto não pode votar. O que fizeram na eleição foi um rolo compressor, desrespeitando a lei. E o que o senhor Anderson Teixeira fez, mentindo para a Justiça simplesmente acolheu. E o que falasse contra, o Sindimoc todo mundo acolheu. Que falasse a favor, ninguém ouvia. Quando eu descobri toda a mentira do Anderson no processo no qual ele está relatando, escreveu, assinou, eu procurei a doutora Margarete e falei com ela que o Anderson mentiu no processo. Eu, como segundo secretário do sindicato, eu precisava de tempo para montar minha chapa, porque ele tinha me excluído do grupo, da Chapa 2, e eu tenho o direito de concorrer. Eu queria que ela, como procuradora, desse o mais prazo, porque ela que estava coordenando a eleição, desse mais um prazo, pelo menos mais 15 dias, para que eu montasse minha terceira chapa. Ela simplesmente me disse, não tenho mais tempo, não vou fazer mais nada, quem disse, quem não disse, que se lasque. Então, eu fiquei chateado com a doutora Margarete, porque eu, como diretor do sindicato, como membro do sindicato fundador, não pude concorrer às eleições. E ninguém me procura para mim dar a realidade, que a doutora Margarete maquiou tudo isso através, junto com o seu Anderson Teixeira. O GAECO não tem culpa, eu quero deixar claro aqui. Em nenhum momento eu vou culpar o GAECO. O GAECO fez o papel dele lá como desvio do sindicato. O que a doutora Margarete fez, induzindo o GAECO, misturando a eleição com o desvio do dinheiro, isso não poderia ser feito. A respeito do falecido Assis Teixeira, o pai do atual presidente, agora vendo essa fita que o senhor Marcelo Villatorre fez, que está em poder do seu Márcio Ramos, eu acho que foi uma falsa a morte do Assis Teixeira. Portanto, o seu Anderson Teixeira se beneficia em todo o depoimento dele, que foi a mando do Sindimoc, a morte do pai dele. Tem que provar agora. Todas as artimanhas que ele fez durante a campanha eleitoral me dá o direito também de desconfiar que foi uma montagem, também uma falsa morte do pai dele.